Olá! Hoje a gente vai falar sobre tortura e o que isso tem a ver, né, com psicologia forense, né? Por que eu tô trazendo esse tema aqui, né? Como é que nós, psicólogos forenses, trabalhamos com essa temática? Eu vou tratar desse tema da tortura hoje porque ele é um tema muito presente no trabalho da psicologia forense, lamentavelmente, né? Vou começar aqui com a minha indicação de livros, né? São 2 livros bem importantes para quem quiser se aprofundar. Às vezes alguém vai fazer um trabalho sobre isso, já está atuando na área, né? E precisa de indicações. Então esse aqui, ó, ele é da Casa do Psicólogo, tá? Se chama Tortura. É aquela série, sabe? Esse aqui não é tão fininho, né? Mas é uma série da Casa do Psicólogo, tá? Tortura, da Maria Auxiliadora de Almeida e Cunha Arantes, tá? Por que eu tô indicando esse livro para vocês, né? E aí eu separei aqui alguns pontos, tá? Tem toda uma questão da psicanálise em cima da questão da tortura, né? Por que isso existe no mundo, como que isso começou, etc e tal. Fala a respeito da história da tortura no Brasil, né? Tanto na área militar, na área policial, etc e tal, como também por criminosos civis, né? Em menor quantidade, mas existe. Várias referências históricas aqui. Então, essa obra é muito importante, tá? Porque traz questões aqui de guerras, né? De narrativas. É um livro muito rico mesmo, tá? Então, bem bacana, deixo aqui a dica do livro da Casa do Psicólogo. Eu tenho esse livro há bastante tempo. Esse outro livro aqui é do Michel... Gente, como é que pronuncia isso aqui? Terestchenko. O bom uso da tortura, tá? E esse livro aqui fala mais especificamente sobre o uso da tortura pelo exército e pela polícia americana, né? E por que é importante para a gente aqui no Brasil ler? Porque a polícia brasileira algumas vezes, né, também se inspira nesses treinamentos, né, militares americanos, né? E nos Estados Unidos a gente tem várias fases assim que a gente percebe que a tortura é bastante utilizada como meio de interrogatório, né? Bom, vou começar então falando para vocês, né, por que isso nos diz respeito, né? Bom, o psicólogo forense, o perito, trabalha com perícia, com prova, com processos, né, com documentos, elaboração de documentos. Então, vocês imaginem aí o tipo de veracidade, né? O tipo de legitimidade que tem o depoimento de uma pessoa que falou uma série de coisas mediante tortura, tá? Então, para começar, isso é um problema, porque se você vai fazer uma avaliação psicológica de alguém, se você vai fazer uma perícia de um processo, né? Se você está trabalhando ali como assistente técnica, né? Num tribunal, num caso... e a pessoa que você vai entrevistar, que você vai avaliar, foi ou está sendo submetida à tortura, é óbvio que essa pessoa vai dizer ali o que os seus torturadores querem que ele diga. Então, é muito importante que a gente, enquanto peritos, conheça sinais, indícios, né, que podem nos fazer desconfiar de um caso de tortura, para que a gente possa, enfim, averiguar se isso está acontecendo ou não. Esse é só um dos casos, tá? Então, muito cuidado com aquelas respostas que, sabe, assim, começam a destoar ali daquilo que você está tratando. São respostas muito ensaiadas, muito certinhas, né? Respostas contraditórias. Os próprios sinais, né, que a pessoa emite, né, a pessoa pode apresentar ali sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né, ansiedade, medo, né, um pouco persecutório, isso sem falar daí das marcas físicas, né, porque a tortura, gente, como a gente vai ver hoje,
não é só física, né? Existe também a tortura psicológica, que é tão danosa quanto, né? Apesar de que a tortura física, ela traz consigo, né, embutida a tortura psicológica, né? Mas quando eu digo que é tão danosa quanto, é porque os estragos que ela faz são muito grandes, tá? Então, nós, enquanto peritos, precisamos estar atentos a isso, né? Tem uma piadinha, eu vou contar aqui para vocês, piadinha de perito, vocês já devem ter escutado, que tinham 3 polícias do mundo, né, fazendo um treinamento num bosque. Era o FBI, a Scotland Yard e a Polícia Brasileira. E o treinamento consistia em soltar uma lebre no bosque e fazer com que essas equipes de polícia, cada uma utilizassem ali, né, a sua inteligência, os instrumentos de perícia, para localizar a lebre lá no bosque e resgatar essa lebre. E aí soltaram a lebre, manda o FBI, sei lá, demorou 10 minutos. Daqui a pouco Scotland Yard, 8 minutos, uau. Aí solta o pessoal da Polícia Brasileira, depois de 1 minuto, eles falam, já localizamos a lebre. E ficou todo mundo assim, meu Deus, né? Em 1 minuto, que incrível! Né? Como que você conseguiu isso? E aí quando eles olharam, né? O cara estava segurando um cachorro pelo pescoço, todo ensanguentado. E o cachorro dizia assim, eu sou uma lebre, eu juro que eu sou uma lebre. Brincadeiras à parte, é isso que a gente vê acontecer muito pelo mundo afora e muito aqui no Brasil, tá? Então a minha pergunta para você, que é estudante ou profissional da área, existe legitimidade num depoimento desse? Né? É possível a gente considerar o que uma pessoa está nos dizendo, sendo que ela está aí sob tortura? Não dá. Entendeu por que esse assunto é importante pra gente? Então vamos lá. Além disso, separei para contar aqui para vocês que nós, como peritos, podemos ser convidados a integrar comissões, né, de avaliação de desrespeito a direitos humanos, seja pelo Conselho Federal de Psicologia, seja por algum órgão das Nações Unidas, seja pela sociedade civil, né, as suas representações da sociedade civil que vão apurar ali denúncias de maus tratos, né, e de tortura em ambiente hospitalar, psiquiátrico, em asilos onde ficam idosos, em instituições socioeducativas, nem sempre são nem muito menos educativas, mas enfim, estamos tentando, né? Então, se você é convidado, tá, para integrar uma comissão dessa, eu já fui algumas vezes fazer inspeção em presídio, né? A minha filha, que era advogada também, já trabalhou com isso, né? Com inspeção em locais de privação de liberdade. Então, pode ser um presídio, pode ser uma delegacia, pode ser um hospital psiquiátrico, pode ser um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Quando você tem ali o pessoal de medida de segurança, tá? Então, se você vai trabalhar numa fiscalização dessa, numa operação dessa, você precisa saber o que procurar, né? O que a gente encontra muito, né, são pessoas... Aqui no Brasil, a gente tem uma alta incidência de pessoas que são suicidadas, sabe? Então, essa pessoa, enfim, a administração do local diz que a pessoa se matou, né? Mas quando a gente vai observar ali, todos os indícios apontam que talvez não. Eu me lembro de um caso de uma inspeção dessas que eu fiz e o rapaz morto, ele tinha vários ossos aqui da face fraturados, né? Aqui, hematomas como se tivesse levado vários murros no rosto, né? Colocaram um rolo de atadura de gases, sabe aquela que é larga que a gente usa para fazer tipóia? Enfiado um rolo daquele na garganta dele, ele cheio de hematoma, né, de, enfim, chute, pancada. E o laudo apontava suicídio. Silêncio. Suicídio mais estranho que eu já vi na minha vida, né? A pessoa devia estar com tanta raiva dela mesma que esmurrou o próprio rosto, né? Então, boa parte do nosso trabalho, né, enquanto perito, mesmo sendo na área de psicologia, é avaliar. Será que essa pessoa tinha indícios de
depressão, será que essa pessoa tomava remédios aí controlados? Será que essa pessoa tinha tendências suicidas? Qual era o histórico psicológico dessa pessoa? Um dos temas que eu trato no nosso curso PFA aqui do nosso canal é sobre autópsia psicológica, né? Muita gente não conhece esse tema, mesmo sendo da área. A autópsia psicológica é uma das ferramentas, né, de perícia que a gente utiliza para averiguar se casos de morte são realmente suicídios, se são assassinatos, né? Então a gente vai fazer ali um levantamento com as informações de familiares, de documentos, enfim, vai fazer todo um levantamento para tentar buscar a informação da natureza daquela morte, né? Se realmente é aquilo que parece. Eu me lembro de uma vez que eu acompanhei um caso de um senhor que ele descobriu... Não, primeiro deixa eu contar para vocês ao contrário. Enfim, um senhor que foi atropelado, tá? No meio da rua. E aí, claro, queriam prender o cara que atropelou ele, né? Aquela comoção, era um senhor já de idade, né? E foi uma coisa assim... E eu fui chamada para ser perita desse caso porque o delegado achou as circunstâncias do atropelamento muito estranhas, né? E ele me chamou e me pediu ajuda, falou, doutora, dá uma força aqui, dá uma olhadinha junto com a gente, né? E vamos ver se a gente descobre algo diferente, porque tá estranha essa morte. O que aconteceu, gente? Esse senhor, ele descobriu que ele tinha uma doença terminal, né? E ele queria botar fim à vida dele, né? Acontece que se ele se matasse, a família não ia receber o seguro. Então, para não se suicidar exatamente, ele acabou atravessando uma via de grande movimento, que era impossível ele não ser atropelado ali, porque é um fluxo muito grande. E ficou, então, caracterizado, né, inicialmente como um homicídio. Tá? E a gente tem muitos casos assim aqui no Brasil, tá, gente? Eu já fui chamada para alguns casos assim. As seguradoras também costumam chamar peritos, né? Eles têm os seus peritos, mas de vez em quando chamam alguém de fora, né? Para fazer esse tipo de avaliação, tá? Deixa eu ver aqui mais que eu separei para vocês. Bom, ontem, pegando o gancho do que eu estava falando para vocês aqui, ontem eu estava falando de casos de pessoas que são inocentes, né, e acabam servindo de bode expiatório, né. E aí, depois que acabou a live, eu me lembrei que tinha umas coisinhas a mais que eu queria falar para vocês e que tem a ver com isso que a gente está conversando hoje. Então, olha só o que acontece. Eu falei para vocês ontem que a gente tem um esquema, né, no mundo, né, e o Brasil não é exceção, de culpabilizarmos aquelas pessoas lá que já têm uma passagem pela polícia, né, e que tem ali algum distúrbio psicológico, né. Eu até dei o exemplo aqui, aquela pessoa que tem um transtorno cognitivo leve, roubou uma bicicleta, né, alguma coisa assim nesse sentido, lembra? E essa pessoa fica fichada lá na polícia. E aí, quando acontece aquele, né, um crime aí de um figurão, né, digamos assim, eles transferem, né, digamos assim, o crime para essa outra pessoa, que na verdade é inocente. Por que se transfere, né, para essa pessoa? Porque essa pessoa já tem um transtorno cognitivo, já é uma pessoa pobre, ela não vai ter acesso a um advogado, né? Então, isso aí vai acabar fazendo com que a chance de se descobrir que ele não é realmente o autor do crime seja muito pequena. Para começar, porque ninguém vai acreditar nele se ele disser que ele é inocente, né? O que a gente estava contando aqui do filme, né? Que ontem a gente conversou aqui sobre o filme O Milagre da Cela 7, né? Não, ainda não assisti. Me deem o final de semana aí, tá bom? Então, a gente tem muitas situações assim, tá? Dos materiais que eu separei para vocês, deixa eu ir mostrando aqui aos pouquinhos. Alguns anos atrás, lá em Brasília, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Por isso que estou aqui conversando com vocês também sobre esse tema, né?
e esse órgão funcionava na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foi durante o governo Dilma Rousseff. E eu fui representante do Conselho Federal de Psicologia como um dos órgãos, né, um dos atores aí da sociedade civil, né, que integravam aí esse comitê. E esse comitê, ele teve que ser montado aqui no Brasil por uma exigência internacional. Então, vocês que querem entrar na área de psicologia forense precisam saber, tá? Quais são essas determinações internacionais. Lembra que ontem eu estava falando? Não é assim que o Brasil resolve que, vou bater em preso, não quero nem saber, aqui vai ser do meu jeito. A gente tem convenções, né, internacionais que a gente precisa respeitar, senão o Brasil vai sofrer sanções. E você precisa saber exatamente o que é tortura para o caso de você precisar se pronunciar numa situação assim. Então, quando a gente faz vistoria, né, por exemplo, nesses locais de privação de liberdade, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, por exemplo, ele ajudou a instalar os mecanismos estaduais, né? O comitê era nacional e daí em cada estado o ideal é que tenha um. A gente ainda não tem um em cada estado do Brasil, tá? E isso ainda não está pronto aqui no Brasil. E um dos materiais que eu compartilho aqui com vocês, que é ouro em pó do fundo do meu coração, é um dos relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, tá? Para que vocês conheçam como que é feito esse trabalho, tá? Então, vocês vão ter acesso aqui a um relatório completo do MNPCT, tá? Mostrando como que são feitas essas avaliações, né? Qual é o tipo de tortura que a gente encontra aqui no Brasil. Então, um material bem rico, tá? Deixei também para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que nunca é demais, a gente sempre tá dando uma lidinha. E vou compartilhar com vocês também. Gente, esse é presente atrasado de Páscoa, vai? Tá? Esse é presente mesmo. Vou deixar para vocês o manual do Protocolo de Istambul. O Protocolo de Istambul é um instrumento, né, de trabalho que nos auxilia a identificar tortura em locais de privação de liberdade e é um dos guias, né, internacionais que pauta aí o nosso trabalho, tá? E eu vou mandar para vocês, tá? É só clicar lá no link da bio, amanhã eu acho que já vai estar disponível aí para vocês, tá? Fora isso, em termos de materiais, esses são os arquivos, tá? São 3 arquivos que eu vou mandar. E vou mandar para vocês também. Vai ter um vídeo do YouTube que mostra a respeito de um período onde mais esse assunto esteve em voga aqui no Brasil, né? Que foi na época do regime militar. Então, é um documentário muito rico, é um documentário, inclusive, da TV do governo brasileiro, né, oficial, e mostra, né, como é que a tortura era utilizada institucionalmente, justamente para isso que eu contei para vocês no início, né, para obter confissões, né. Agora, é um problema, né, porque você com dor, você confessa até aquilo que você não fez. Né? E a gente já viu isso aí em vários filmes, em várias séries, né? Mostrando esse artifício, né, que se usa. Tanto se usa a tortura aqui no Brasil e em outros países para obter uma confissão real, quanto muitas vezes a tortura é utilizada, como nesses casos que eu contei para vocês, da gente estar trabalhando com pacientes com transtornos mentais, né? E que a gente quer imputar um determinado crime a ele para fazer com que ele diga que ele fez, tá? Então, isso aí é muito importante vocês conhecerem. Deixa eu só contar para vocês de uma das pessoas que eu vou trazer aqui na semana que vem. Eu vou trazer uma perita que trabalhou trabalha no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, trabalhou comigo, por isso que eu falei no passado, mas ela trabalha até hoje. E ela é uma perita internacional, ela trabalha com análise gráfica, né? E ela vai contar para vocês aí um pouquinho, né, dessa possibilidade de trabalho de perícia através da análise de cartas, tá, de presos,
de pessoas privadas de liberdade, né, às vezes no hospital psiquiátrico, que deixam cartas suicidas e através da análise ela consegue saber se aquela carta realmente foi escrita, digamos assim, voluntariamente. Então, claro que a letra, né, geralmente é da pessoa, mas ela consegue identificar se foi a própria pessoa que escreveu de livre e espontânea vontade, ou seja, realmente uma carta suicida, ou se ela foi induzida a escrever que ia se matar e, na verdade, ela foi assassinada, tá? E eu vou trazer para vocês aqui a Bárbara Coloniese, tá? Para vocês conhecerem o trabalho dela, que é bem legal. Isso vai ser nas lives da semana que vem. Bom, deixei para vocês aqui alguns links, tá? Tem uma definição excelente sobre o que é tortura, porque eu já vou entrar nesse ponto aqui com vocês. Tortura não é só bater nas pessoas, né? Eu vou tratar isso aqui com vocês, vou contar, mas eu deixei também o site para vocês lerem, assim, digamos, mais aprofundadamente, né? Porque tem uma série de classificações lá. Deixei também um outro link que são sobre conceitos, né, de tortura. Deixei também um relatório, né, do Ministério Público Federal para vocês conhecerem. Tem lá o site, estou mandando para vocês. Bom, então agora eu vou ler minha colinha aqui, tá, para vocês. Definição de tortura, porque é longa, então vamos lá. Tortura significa qualquer ato por meio do qual uma dor ou um sofrimento agudo, físico ou mental são intencionalmente causados a uma pessoa com o fim de, nomeadamente, declaradamente, obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Punir essa pessoa por um ato que ela ou uma terceira pessoa cometeu ou suspeita que tenha cometido. Intimidar ou pressionar essa ou uma terceira pessoa por qualquer outro motivo baseado numa forma de discriminação, desde que essa dor ou esses sofrimentos sejam infligidos por um agente público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, a sua instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito. Esse termo não compreende a dor ou sofrimento resultante unicamente de sanções legítimas inerentes a essas sanções ou por elas ocasionados. Então, gente, o que a gente precisa entender? A tortura, ela é um instrumento de poder, né? Você tanto pode... Deixa eu só ver aqui a pergunta. Como são feitas as denúncias de tortura por parte do psicólogo e as retaliações por parte dos agentes penitenciários ou policiais? Miriam, a gente precisa marcar um café para eu te contar melhor. Já conto para vocês aqui algumas situações que eu passei com isso, eu já fiz algumas denúncias, tá? Já vou contar para vocês. Então, gente, você pode torturar uma pessoa para obter informação de outra. Você pode torturar um filho para fazer com que a mãe confesse, né? Ou vice-versa. Você pode torturar uma pessoa para que ele conte o que o chefe dele fez, né? Mas o fato é que, mesmo que a gente deixe de lado, né, qualquer questão humanitária, é preciso que a gente entenda, né, que qualquer coisa que você obtém sob tortura não pode ter um caráter legítimo, né? Sem falar da aberração, né, em termos de desrespeito aos direitos humanos, né, de desrespeito à vida, né, de uma coisa absurda, nojenta e inaceitável, né? Então a tortura, ela vem sempre acompanhada, né, dessa questão do exercício de poder, né? É alguém que tem uma posição de poder, né, subjuga a outra para conseguir aquilo ali, aquela informação que ela quer, ou para obrigar a pessoa a dizer aquilo que ela está querendo que a pessoa diga, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar para vocês. Bom, então o nosso trabalho enquanto peritos, né, pode ser fazer parte de uma comissão dessas aí, né, para averiguar uma determinada denúncia, uma suspeita, né? Eu já participei de várias dessas que você vai no presídio para ver se o preso se matou mesmo, né? Ou como a gente diz, né,
na gíria, né? Suicidaram ele, né? Porque acontece muito, né? O que acontece muito aqui no Brasil são assassinatos por encomenda, né? Nos presídios, e aí sempre as famílias, né? Vêm atrás da gente, né? Dos peritos, os advogados vêm atrás da gente, né? Quando uma pessoa, né, da família, uma pessoa conhecida, passa por uma situação dessa, né, é encontrada morta e se diz que a pessoa se matou. Mas a família às vezes afirma, olha, essa pessoa nunca teve depressão, nunca falou em se matar, inclusive é uma pessoa super temente a Deus, é contra o suicídio, nunca falou nisso, né? Então que coisa estranha, como é que essa pessoa pode ter se matado, né? O que ocorre, né, muito aqui nos presídios brasileiros, né? Nas delegacias, a tortura ela é utilizada mais como forma de obtenção aí de depoimentos, né? A gente não sabe, né? Porque, enfim, com dor com dor ou com medo, né? A pessoa acaba falando qualquer coisa. Então, de novo, né, frisando aqui, não é só uma questão, né, humanitária, mas também é uma questão de legitimidade das provas, tá? A gente, como perito, precisa bater nessa tecla. E aí o que ocorre? Às vezes quer se matar uma pessoa no presídio, mas é lógico que nem o preso que tá ali, né, com o colega querendo matar o colega, nem um funcionário do presídio, vai chegar lá e vai dar um tiro no meio da testa do preso na frente de todo mundo. Então o que é feito muito, né, é que essas pessoas são mortas de uma maneira que seja fique parecido com o suicídio, né? Então, 4 caras seguram o sujeito, coloca a corda lá no pescoço do outro e pendura e faz de conta que o cara se matou, né? Então, essa é uma forma de eliminar pessoas, né, que não são desejadas ali, né, no sistema prisional ou num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Nós temos aqui no Brasil, né, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional e os mecanismos estaduais, eles são órgãos de Estado, né? Mas nós temos aí várias instituições que recebem essas denúncias, tá? Para Miriam aqui que me perguntou. Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia pode nos orientar ao que fazer, né, numa situação dessa. Órgãos de direitos humanos, a OAB trabalha muito, né? Sempre tem, toda a OAB de toda a cidade tem a Comissão de Direitos Humanos, né? A gente tem aqui no Brasil, vou deixar para vocês no link aqui também, da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi um trabalho feito aqui durante muitos anos para conseguir levantar no Brasil as pessoas que foram torturadas e exterminadas durante o regime militar brasileiro, né? Pessoas que desaparecidas até hoje, né? Algumas ossadas foram encontradas, aquele caso lá de Perus e tal. Então, essa época específica, né, aqui do Brasil, ela foi muito inspirada, né, e foi muito, deixa eu ver que termo eu posso utilizar, foi muito assessorada pelo governo americano, né, o governo americano teve uma participação muito grande nesse período político brasileiro e o exército americano, por isso a importância de vocês lerem esse livrinho aqui, tá? O Bom Uso da Tortura. Treinou muita gente, né, do exército aqui brasileiro para fazer esses inquéritos, né, para tomar esses depoimentos mediante o uso de tortura. Alguns métodos de tortura foram inventados aqui no Brasil, né? A gente tem um que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o pau de arara, né? Essa é uma invenção bizarra, tipicamente brasileira, né? E alguns outros métodos a gente importou dos Estados Unidos nessa época, né? Claro que já se torturava no Brasil antes, mas não em tão grande quantidade, né? E não dessa forma assim tão massiva, né? Então, esse período é um período em que tem muita coisa produzida sobre o uso da tortura, né? Vários pesquisadores de universidades brasileiras escreveram sobre isso. Dá um Google lá, muita gente da UFRJ já escreveu, da própria Universidade de Brasília, né, sobre o uso dessas técnicas.
E o que dá uma angústia na gente de pensar, se é que a gente não já está angustiado o suficiente aqui, né, com esse papo, é que a psicologia colaborou muito, né, para a criação de métodos de tortura, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, alguns experimentos, né, foram feitos. Vocês conhecem o experimento do Stanley Milgram? Os perigos da obediência cega? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Com certeza vocês viram isso na faculdade, talvez vocês tenham esquecido. Mas o pessoal da psicologia, né? O pessoal do direito também não sei se conhece. Mas é um experimento lá que o Milgram faz e que ele induz os alunos a irem dando choque, só que o choquinho é de mentira, né? Numa pessoa que tá ali e fica observando até onde os alunos dele conseguem ir. Eu não vou contar muita coisa não, que é para não dar spoiler, tá? Para quem não conhece. Vou botar um vídeo aqui para vocês, tá? Deixa eu só anotar aqui antes que eu esqueça. Então, esse é um dos exemplos, né, que a gente tem de como a psicologia acabou instrumentalizando aí técnicas para indução de comportamentos não muito legais. Uma outra galera aí que colaborou muito, né, na criação de métodos de tortura foi o pessoal do nazismo, né, na época da Segunda Guerra. Então a gente tem ali também nos campos de concentração um uso exacerbado, né, de torturas de vários tipos, né? Apesar que nos campos de concentração tinha mais uma questão do extermínio mesmo, né? Mas também se utilizava muita tortura e, sobretudo, vários experimentos psicológicos foram feitos ali para ver, tipo, o limiar, até onde as pessoas aguentavam dor, aguentavam humilhações, privações. Gente, não dá nem para falar, né? O que acontece? Então é muito importante, né, a gente conhecer tudo isso, a gente saber. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Gente, a minha lista do que eu vou mandar para vocês só aumenta. Efeito Lúcifer, que até uma aluna escreveu para mim, uma aluna aqui do nosso curso do PFA, escreveu para mim ontem, né, eu acho. Vocês conhecem? Efeito Lúcifer é um livro, 900 páginas. Calma, não vou mandar você ler não, tá? Eu vou sugerir só. Não tem ele em PDF, é um livro que se você quiser você tem que comprar. Mas tem o site, né, desse pesquisador. Ele é da área de psicologia social, Felipe Zimbardo, grande pesquisador da psicologia. E ele mostra pra gente como é que pessoas aparentemente, né, comunzinhas, normaisinhas, pessoas boazinhas, viram monstros, né? Isso foi muito que a gente viu acontecer lá no nazismo, né? Por exemplo, tem até aquele trabalho da Hannah Arendt, né? Que fala sobre a banalidade do mal, que ela diz que foi um julgamento, né? Do Eichmann, e ela esperava encontrar um carrasco nazista, assim, e ela encontrou um tiozinho que dizia que só obedecia ordens e que estava fazendo o melhor para o país. A gente vê acontecer em outros países também, né, gente? Acontece. Então, gente, é muito importante, né, como vocês estão vendo, a gente também conhecer história, também conhecer um pouquinho de ciência política, porque a psicologia, ela tá ali, imbricada, né, com isso tudo. Então, o que eu ia deixar para vocês aqui é do Stanley Milgram, né? Os perigos da obediência cega, para vocês conhecerem esse experimento. Então, a gente precisa conhecer porque nesse trabalho pericial que a gente faz, a gente precisa não só identificar mentiras, né? Que é um outro assunto que eu tenho também, vai faltar tempo para fazer live, né? Muito assunto. Mas a gente trabalha aí com algumas técnicas do Paul Ekman, né? Para desvendar quando a pessoa está mentindo, né? Mas também é importante que você também se questione, observe, identifique e consiga reverter quando aquele depoimento está sendo falseado, não porque a pessoa é uma mentirosa, mas porque ela está sendo torturada, né? Psicologicamente ou fisicamente.
Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda tem um tempinho. Eu consegui, tá vendo? Eu dei uma live aqui meio Galvão Bueno, né? Pra não demorar tanto. Mas a gente pode ter um exemplo, assim, ó. Em presídios também acontecem situações. Vamos imaginar que um funcionário do presídio queira que um determinado preso faça alguma coisa. Por exemplo, mate o coleguinha de cela que ofendeu o funcionário do presídio. Né? É hipotético, tá, gente? Hipotético. E que esse cara diga assim, não vou bater no colega, não vou matar um colega. Esse funcionário do presídio pode chegar para ele e dizer assim, eu sei onde que a tua mãe mora. Eu sei onde que a tua irmã mora. Inclusive, tua irmã, hein? Gostosinha. Vou mandar pegar ela. Isso é uma ameaça, né? Então, tudo que é tipo de pressão psicológica, né, que você coloca em cima com o intuito de obter, né, um determinado depoimento, um determinado comportamento, pode ser enquadrado como tortura dependendo dos elementos que estão presentes ali, tá? Teve um outro caso também de um preso que ele teve um problema no dedo do pé e no dia seguinte ele ia ser levado para fazer uma cirurgia. Ele era diabético, então ele necrosou, sabe, a pontinha do dedo do pé. E um cara lá do presídio, né, que queria maltratar ele, pegou um celular, né, celular, presídio, e mostrou para ele uma foto. E falou, você amanhã. E na foto era um cara sem as duas pernas, um cadeirante, né? Querendo dizer para ele que se ele não fizesse aquilo que estava sendo pedido para ele, ele poderia ser mutilado, né? Perder as duas pernas. Então é uma ameaça psicológica, né? Bom, agora deixa eu aproveitar o restinho do tempo e responder aqui, né? Como é que funcionam essas denúncias? Olha, o ideal aqui no Brasil é que quando a gente identifica uma situação, né, de tortura, que a gente busque órgãos responsáveis que possam ir ali e efetivamente comprovar, né, aquela sua determinada suspeita, né? Eu passei por uma situação bem difícil na minha vida profissional uma vez. Eu estava fazendo uma avaliação psicológica num local de privação de liberdade, enfim, era ali um local onde ficavam pessoas para receber tratamento psiquiátrico. E ao longo das avaliações, esses presos começaram a me contar outras coisas também, né, do dia a dia. Além de me contarem do pai, da mãe, né, as coisas da avaliação psicológica em si, um deles uma vez chegou mancando para fazer a avaliação. E aí é claro, né, que eu perguntei, o que tá acontecendo, né? E claro que as histórias começaram a vir. E ao final dessas avaliações eu tinha um dossiê, gente, que era um negócio assim, eu sabia da vida de todo mundo naquele presídio, quem brigava com quem ameaçava quem, quais eram os esquemas, né, que aconteciam ali, quem comandava o tráfico de droga ali dentro. E assim, contar para vocês, tá? Eu não acredito, só se houver uma ou outra exceção, mas é muito difícil que aqui no Brasil a gente encontre o crime só atrás das grades, tá? Geralmente o pessoal que trabalha nessas instituições, não todos, tá? Prestem atenção no que eu tô falando. Eu conheço vários policiais extremamente dignos, honestíssimos, pessoas humanas, pessoas éticas, pessoas dedicadas, pessoas corretas, né? Muita gente boa na nossa polícia. Mas, como em qualquer profissão, inclusive na psicologia, tem gente que não presta, né? Claro. Então, assim, essa pessoa, né, pode, digamos assim, induzir o outro, né, a fazer alguma coisa mediante ameaça, né? Como eu já citei alguns exemplos aqui para vocês. Então, o que aconteceu? Eu tinha lá um dossiê desse tamanho, né, de denúncias, e o nosso Código de Ética da Psicologia diz o quê?
que a gente não pode ser conivente com exploração, violência, né? Vai lá, mandei o código de ética para vocês, lê lá. A gente não pode ser conivente, a gente não pode entrar, ver o absurdo e sair em silêncio, a gente tem que se pronunciar. E foi o que eu fiz, eu e as pessoas que trabalhavam comigo, né? A gente procurou, a gente explicou, inclusive para o CFP, para o Ministério Público, para todo mundo que estava envolvido. Claro que eu não dei o nome das pessoas, né, que fizeram as denúncias e também, muito menos, dei o nome das pessoas que estavam, né, cometendo as atrocidades. O que eu fiz? Eu falei, olha, tem uma situação bizarra acontecendo nesse lugar, vocês precisam investigar, né? Então, Miriam, respondendo, essa é uma das formas, né, que a gente tem de tomar atitudes sem se expor demais, sabe? Sem ir ali atrás muito do que efetivamente botar a mão na massa. A não ser que você esteja numa comissão, mas aí você também está protegido porque você está numa comissão, né? Não é você sozinho, né? Tem um monte de gente ali assinando junto com você, você representa órgãos importantes, ninguém vai ser doido, né, de, enfim, te ameaçar. Mas em relação a esse dossiê, passou um tempinho e me chamaram, né, e me disseram assim, a senhora sabe quem é que está fazendo essas coisas? Eu falei, sei. E a senhora sabe, né, quem que denunciou? Eu falei, sim, porque, né, denunciaram para mim e para minha equipe. Então, a senhora pode contar? Não. Por quê? Em primeiríssimo lugar, para proteger a integridade física dos meus pacientes, né? Então, você imagine um bando de gente que já tem transtorno mental, gente humilde, pobre, sem dinheiro para um advogado, que já está cumprindo ali uma pena, uma medida de segurança, nas mãos desse povo, né, capaz de fazer barbaridades, e eu chegar e dizer assim, ó, foi o Zezinho que contou que o Sebastiãozinho, eu ia ter alguma segurança, né, de que esse meu preso ali não ia ser suicidado? Não, né? Além do que ia me expor também, né? Então, a gente pode sim, tá, Miriam? A gente pode tomar atitudes sem se expor, ok? Bem, consegui aí, passei um pouquinho do tempo, passei aí uns 10 minutinhos do tempo, né? Mas consegui ser o mais sucinta possível, tá? Vou mandar os arquivos, os links, tá? Para vocês. Fica aqui a minha dica de verdade, que vocês pelo menos leiam lá o site do Efeito Lúcifer, tá? E aquele livro que eu mostrei para vocês aqui na live dos livros, que eu fiz a primeira parte dos livros nacionais, né? Homens maus fazem o que homens bons sonham, né? Do Simon, né? Esse livro também é muito interessante. Para a gente entender, agora vamos olhar o outro lado. Por que é que a gente vê muita gente no mundo, né? No nosso país inclusive, defender o uso da tortura, né? E dizer assim que, olha, mas só vagabundo que é torturado, né? Gente, nada justifica violência, né? E nada de legítimo pode aparecer a partir de uma tortura, né? E o que a gente está falando, né? Quando a gente diz, fulano assaltou um banco, então por isso ele merece ser torturado. Como assim, pessoa? Você está justificando um crime com outro? Tortura é crime hediondo previsto em todos os tribunais internacionais e o Brasil, inclusive, assina todos esses tratados. A tortura é um meio vil e cruel de se produzir provas absolutamente questionáveis, tá? E de se obter resultados para lá de sem nem o que dizer, tá? Então, assim, a gente que trabalha nessa área precisa conhecer, precisa estar atento. E vocês acharam, eu tenho certeza que eu ia vir aqui hoje contar para vocês dos meus pacientes que torturavam vítimas. Tá vendo aí? Nós que estamos do lado de cá das grades, a dita sociedade de pessoas do bem, também somos muito terríveis. Por isso eu trouxe para vocês o caso do Exército Americano, o caso do regime militar brasileiro, os relatórios do MNPCT, para vocês verem que a gente condena tanto
os nossos pacientes, os nossos clientes, né, que maltratam, que torturam, que fazem isso, fazem aquilo. Mas as instituições e pessoas de bem, quando querem obter alguma coisa, também se utilizam dos meios mais vis, né, e repugnantes possíveis para atingir os seus objetivos. Nós, como peritos, temos que ter a capacidade, né, de reconhecer uma tortura e denunciar, manejar e, se possível, né, tentar prestar todo o apoio para essas pessoas. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, quando a nossa incrível perita Bárbara Coloniese vier conversar. Então, até lá, você faz o seguinte, lê tudo que eu vou mandar, porque daí você tira as suas dúvidas com ela, tá? Eu vou estar aqui junto, vocês podem perguntar para mim e para ela. Tem sebos também, procura na estante virtual. Efeito Lúcifer? Tem o Efeito Lúcifer é fácil de encontrar, inclusive tem e-book, tá? Dá para comprar na Amazon e ler agora na quarentena. E o Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham também é fácil de achar, tá bom? Procurem lá. Então, muito obrigada por terem vindo hoje novamente, por terem ouvido, por estarem conhecendo aí mais uma área de atuação da psicologia forense. Para mim é um prazer não só falar, como treinar vocês, dar aula, dar curso sobre isso, capacitar vocês para irem lá na linha de frente e trabalharem nessa profissão tão linda, tá bom? Então a gente se vê de novo aqui amanhã. Se você tiver mais alguma pergunta, é só escrever para mim, tá bom? Até lá e boas lives aí, que eu acho que tem alguma coisa hoje depois de mim. Tchau, tchau!